Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e acompanhar nossos estudos semanais. Hoje vamos estudar a lição de número 6, intitulada A Suficiência da Graça na Cidade de Corinto. O texto áureo da nossa lição está em Atos, capítulo 18 e versículo 10, que diz: Porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Na verdade prática, aprendemos que a graça de Deus é suficiente para sustentar o crente em meio às adversidades. Nesta lição, vamos refletir sobre 3 objetivos principais. Em primeiro lugar, conduzir o aluno a compreender Corinto e os desafios do Evangelho. Em segundo lugar, verificar a missão de Paulo e a suficiência da graça. E, por fim, conscientizar sobre a graça de Deus diante dos desafios da vida cristã. Para começar, vamos à introdução da nossa lição. Há momentos na vida missionária, como também na vida cristã de um modo geral, em que a graça de Deus se revela suficiente para sustentar seus servos mesmo diante de grandes dificuldades. Não é aquela graça que aparece nos grandes momentos, como quando Paulo pregou no Areópago, em Atenas, diante de um auditório de eruditos. É a graça que mantém o pregador de pé quando tudo dentro dele quer sentar. É a graça que se aperfeiçoa na fraqueza. E Corinto foi, de todas as cidades da segunda viagem missionária, o lugar onde Paulo mais precisou dessa graça, e o lugar onde ela se mostrou mais evidente. Agora, vamos entrar no primeiro ponto da nossa lição. Paulo chega a Corinto. Para iniciar esse ponto, vamos analisar o primeiro tópico. Corinto, riqueza material e miséria espiritual. Corinto não era qualquer cidade. Era a capital da província romana da Acaia, desde 27 a.C. Mais importante politicamente do que Atenas, mais rica comercialmente e mais cosmopolita culturalmente. Situado em uma faixa estreita de terra entre 2 mares, o Egeu e o Adriático, Corinto controlava as rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente. Os navios eram puxados por troncos de madeira através dessa faixa de terra para evitar uma viagem perigosa ao redor do Peloponeso. A cidade cobrava uma taxa por esse transporte, o que gerava muito dinheiro e fazia dela um importante centro de comércio e riqueza. Mas quando existe muita riqueza, poder e mistura de culturas, sem uma base espiritual firme, muitas vezes também surgem problemas morais e corrupção. E Corinto era o exemplo máximo disso no mundo romano. O templo de Afrodite, a deusa do amor e da beleza, dominava a paisagem da cidade no topo da Acrocorinto, a colina que se ergue sobre a cidade. Os historiadores antigos descrevem a existência de centenas de prostitutas religiosas ligadas ao culto de Afrodite. A religião e a imoralidade sexual haviam se fundido num sistema que era lucrativo e culturalmente aceito. O termo grego pejorativo korintias estai, que podemos traduzir como corintianizar, que significava agir como um coríntio, havia se tornado sinônimo de imoralidade sexual no mundo antigo. A reputação da cidade era conhecida em todo o Mediterrâneo. E foi exatamente para essa cidade que Paulo chegou depois das experiências de Filipos, Tessalônica, Bereia e Atenas. Na sequência, vamos entender o segundo tópico, temor humano e dependência da graça. Paulo chegou a Corinto carregando um peso grande, não só físico, mas também emocional e espiritual. Ele tinha sido açoitado e preso em Filipos, e depois passou por momentos de grande pressão em Tessalônica, onde precisou fugir durante a noite para salvar sua vida. Havia pregado no Areópago de Atenas e visto apenas alguns poucos crer. E agora chegava a Corinto, uma cidade maior, mais complexa e moralmente mais comprometida. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2 e versículos 1 ao 5, é uma das passagens em que Paulo mais revela
como ele realmente estava por dentro naquele momento. Ele fala com sinceridade sobre suas fraquezas, seus medos e sua dependência do poder de Deus. Ele confessou que havia chegado a eles em fraqueza e em temor e em grande tremor. Era uma confissão genuína. O apóstolo que havia enfrentado magistrados romanos, filósofos gregos e multidões hostis estava com medo. O peso das igrejas já fundadas, as marcas físicas das perseguições, o desafio de uma missão em terra estranha, tudo isso pesava sobre ele. Mas ele não recuou. O temor não cancelou a sua chamada. A fraqueza não neutralizou a missão. Porque Paulo havia aprendido, mesmo que de forma dura, nas palavras do próprio Deus, que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não estava esperando que Paulo se sentisse forte para agir através dele. Estava esperando que Paulo se reconhecesse fraco o suficiente para não confiar em si mesmo, para que o poder que viesse fosse dele. Isso é a suficiência da graça. Não a ausência de fraqueza humana, mas a presença de Deus que age através da fraqueza humana, tornando-a instrumento em vez de obstáculo. E para concluir esse primeiro ponto, veremos o terceiro tópico, o início do ministério e a oposição na sinagoga. Mas Deus não deixou Paulo sozinho em Corinto, e a primeira providência divina foi colocar pessoas ao seu lado para ajudá-lo. Priscila e Áquila, um casal judeu que havia sido expulso de Roma pelo decreto do imperador Cláudio, estavam em Corinto. Eram fabricantes de tendas como Paulo, e Paulo foi morar com eles e trabalhar com eles. Vemos aqui que, nesse contexto específico, além de anunciar o Evangelho, Paulo também exercia um trabalho secular para suprir suas necessidades. Em Corinto especificamente, onde os sofistas e filósofos itinerantes cobravam pelos seus ensinamentos, e onde a cultura de mecenas, que eram patrocinadores ricos, poderia facilmente criar uma dependência que viesse comprometer a sua integridade, Paulo escolheu sustentar-se com as próprias mãos. Sua pregação seria fora de qualquer suspeita de interesse financeiro. E o ateliê de fabricação de tendas se tornava, provavelmente, um espaço informal de conversa e testemunho, onde clientes e conhecidos ouviam o Evangelho enquanto Paulo trabalhava. Com a chegada de Silas e Timóteo de Macedônia, trazendo notícias animadoras das igrejas de lá e provavelmente apoio financeiro que as igrejas macedônicas enviavam, como Paulo menciona em Filipenses capítulo 4 e versículos 15 e 16, Paulo pôde dedicar-se integralmente à palavra. A sinagoga foi o ponto de partida, como sempre. Mas a oposição judaica cresceu, e chegou o momento em que Paulo sacudiu as vestes e declarou que sua responsabilidade havia sido cumprida. A próxima fase da missão em Corinto aconteceria fora da sinagoga. Dando continuidade à nossa lição, vamos ao segundo ponto, a continuidade da missão e o encorajamento divino. Para começar esse novo ponto, vamos explorar o primeiro tópico, a casa de justo e o avanço do Evangelho. Quando a sinagoga se fechou para Paulo, quando ele sacudiu as vestes e declarou que sua responsabilidade havia sido cumprida, algo aconteceu. A missão não parou, apenas mudou de endereço. Tito Justo, o gentio temente a Deus, ofereceu sua casa como espaço para a pregação. A casa de Tito ficava ao lado da sinagoga. Era literalmente uma casa de parede com a sinagoga. Paulo havia sido expulso de um lado e recomeçou no outro. A liderança da sinagoga havia rejeitado o evangelho, mas a vizinhança ainda teve acesso a ele. E a posição da casa de Tito garantia que qualquer judeu que saísse da sinagoga teria que passar diante do lugar onde Paulo pregava. As portas fechadas não podem deter o evangelho, mas o redirecionam para onde Deus já havia preparado outro caminho. E os resultados foram expressivos. Muitos coríntios creram e foram batizados. E então veio a conversão que foi, ao mesmo tempo,
o sinal mais claro da aprovação divina sobre aquela nova fase. Crispo, o principal da sinagoga, o líder religioso da comunidade que havia expulsado Paulo, creu no Senhor junto com toda a sua casa. Isso nos ensina que quando uma porta se fecha, Deus já havia aberto outra. Agora, vamos avançar para o segundo tópico, o medo do apóstolo e a palavra que fortalece. Mas, apesar das conversões, da abertura da casa de Justo e apesar da conversão de Crispo, Paulo ainda tinha medo. 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 3 revela a situação emocional com que Paulo havia chegado a Corinto. E essa situação não desapareceu com os primeiros frutos. A cidade continuava sendo o que era, moralmente pervertida, espiritualmente hostil, com uma comunidade judaica que havia rejeitado o evangelho e era crescentemente agressiva. E Paulo sentia o peso de tudo isso. Foi nesse exato momento que o Senhor apareceu a Paulo em visão de noite e disse: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém porá as mãos em ti para te maltratar, porque tenho muito povo nessa cidade. Vamos entender esse versículo por partes, porque cada frase responde exatamente ao que Paulo estava vivendo naquele momento. A primeira parte diz: Não temas. Paulo estava com medo. Deus não o condenou por isso, nem disse que ele estava errado por sentir medo. Em vez disso, Deus o encorajou. O medo existe, mas ele não pode controlar nossa caminhada. Em seguida, Deus diz: Mas fala e não te cales. O medo pode nos fazer querer desistir ou ficar em silêncio. Era isso que podia acontecer com Paulo. Por isso, Deus estava dizendo: Continue pregando, não pare, não deixe o medo impedir você de anunciar o Evangelho. Depois, o Senhor reafirma: Eu sou contigo. Deus lembrou Paulo de que ele não estava sozinho. Essa foi a mesma promessa feita a outros servos de Deus, como Josué, Jeremias e Jacó. Deus não prometeu estar presente apenas quando Paulo se sentisse forte, mas ele garantiu que estaria ao seu lado em todos os momentos. Em seguida, Deus declara: Ninguém porá as mãos em ti para te maltratar. Paulo já tinha sido preso, espancado e perseguido em outras cidades. Deus conhecia esse medo e prometeu protegê-lo em Corinto. Era uma palavra de segurança para o coração de Paulo. Por fim, Deus diz: Tenho muito povo nessa cidade. Essa foi a grande razão para Paulo permanecer em Corinto. Deus já sabia que havia muitas pessoas ali que receberiam o Evangelho. A missão ainda não tinha acabado. Paulo precisava continuar pregando, porque Deus ainda tinha muitas vidas para alcançar por meio do seu ministério. E para fechar este ponto, vamos ao terceiro tópico: graça suficiente, perseverança e transição. E Paulo ficou 1 ano e 6 meses em Corinto, o período mais longo que o livro de Atos registra Paulo passando em qualquer cidade até então. Ensinando a palavra de Deus, consolidando a igreja, formando os novos crentes, estabelecendo aquela que se tornaria uma das igrejas mais significativas e mais problemáticas da história cristã primitiva. O período de 18 meses em Corinto foi a resposta de Paulo ao encorajamento divino. Ele havia recebido a palavra de Deus e obedecido, e o fruto daquela perseverança não era apenas uma lista de convertidos. Era uma igreja estabelecida, uma obra consolidada, o tipo de resultado que só com o tempo e a permanência produz. A experiência de Paulo em Corinto nos ensina que sentir medo não é sinal de fraqueza, mas de humanidade. Paulo não fracassou quando teve medo. Estava na condição certa para receber a palavra que Deus tinha para dar a ele naquele momento. Quando o servo confia na presença de Deus, quando recebe a palavra de encorajamento com fé e decide obedecer em vez de recuar, o temor é vencido não porque desaparece completamente, mas porque deixa de ser decisivo. Paulo continuou sendo quem era,
o homem que havia chegado em fraqueza e tremor. Mas agora havia uma palavra de Deus entre ele e esse medo, e essa palavra era suficiente. A fidelidade de Paulo não o livraria de conflitos. O julgamento diante do procônsul Gálio estava por vir. Mas havia algo que aquela visão em Corinto havia gravado para sempre no coração de Paulo: a certeza da presença de Deus. Nenhum tribunal, nenhuma acusação e nenhuma ameaça poderiam apagar isso. Eu sou contigo. Por fim, chegamos ao terceiro ponto da nossa lição. Paulo diante de Gálio. A graça que sustenta em meio à oposição. Para começar, vamos ao primeiro tópico: a acusação dos judeus e a proteção divina. Os líderes judeus de Corinto não desistiram. Aproveitaram a chegada de Gálio, o novo procônsul da Acaia, irmão do filósofo Sêneca, homem de uma grande reputação no mundo romano, como oportunidade para destruir Paulo de uma vez por todas. Levaram-no ao tribunal com uma acusação cuidadosamente formulada. Este persuade os homens a adorar a Deus de modo contrário à lei. Era uma acusação bem planejada. Eles não disseram: Paulo está ensinando uma heresia, porque sabiam que isso não despertaria o interesse de um juiz romano. Em vez disso, afirmaram que ele estava ensinando algo contrário à lei. Com essa acusação, tentavam fazer parecer que Paulo estava desrespeitando as leis do Império Romano e colocando a ordem pública em risco. Essa não era uma estratégia nova. Em Filipos, os adversários de Paulo fizeram a mesma coisa. Transformaram uma questão religiosa em uma acusação jurídica, esperando que as autoridades romanas se levantassem contra ele. Mas então aconteceu algo que nenhum dos acusadores havia previsto. Antes mesmo que Paulo abrisse a boca para se defender, Gálio tomou a palavra e descartou a acusação. Se fosse algum agravo ou algum crime malévolo, com razão eu vos ouviria, ó judeus. Mas, se são questões de doutrina, de nomes e da vossa lei, tratai vós mesmos disso, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Embora Gálio não tivesse qualquer intenção de favorecer Paulo, sua decisão foi instrumento da providência divina. Ao entender que aquela era apenas uma discussão religiosa entre os judeus, ele se recusou a julgar o caso. Na prática, isso transmitia uma mensagem importante. O cristianismo era visto pelas autoridades romanas como parte do judaísmo e não como uma religião ilegal. Por causa desse entendimento, os cristãos passaram a desfrutar, por um tempo, da mesma proteção legal concedida aos judeus. Gálio não sabia que sua decisão fazia parte do plano de Deus. Para ele, era apenas mais um caso a ser resolvido. Mas, sem perceber, tornou-se um instrumento para cumprir a promessa que Deus havia feito a Paulo. Essa é uma demonstração da soberania divina. Deus pode usar até pessoas que não o conhecem para realizar a sua vontade. Em seguida, vamos analisar o segundo tópico, o espancamento de Sóstenes e o alcance da graça. E então, o texto registra que a multidão se voltou contra Sóstenes, o novo principal da sinagoga, e o espancou diante do tribunal. E Gálio não se importou. A Bíblia não explica exatamente por que aquilo aconteceu. Talvez a multidão já tivesse algum ressentimento contra os judeus. Talvez tenha se revoltado com o uso do tribunal romano para uma disputa religiosa. Ou talvez alguns apoiassem Paulo. Não podemos afirmar com certeza. O importante é perceber que, mesmo em uma situação que parecia confusa, Deus continuava conduzindo os acontecimentos. Mas o detalhe que o texto preserva com precisão é o nome, Sóstenes. E quando lemos a abertura da primeira carta aos Coríntios, encontramos exatamente esse nome. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e Sóstenes, irmão. Sóstenes, o corremetente da carta, chamado explicitamente de irmão em Cristo. Se é o mesmo Sóstenes
e os estudiosos em sua maioria acreditam que sim, dada a especificidade do nome e a conexão coríntica, então a trajetória deste homem é extraordinária. O principal da sinagoga que havia levado Paulo ao tribunal foi espancado diante do tribunal quando a acusação falhou, e depois convertido ao evangelho que havia tentado suprimir. O homem que havia sido instrumento de oposição tornou-se colaborador do apóstolo. E, para finalizar, vamos estudar o terceiro tópico, a suficiência da graça na experiência de Paulo. E chegamos ao final desta lição. Neste momento, podemos reunir tudo o que aprendemos não apenas sobre a experiência de Paulo em Corinto, mas sobre toda a segunda viagem missionária que acompanhamos. Esse percurso revelou que Deus sustenta seus servos, abre portas para o Evangelho e conduz sua obra mesmo em meio às dificuldades. Paulo havia chegado a Corinto em fraqueza, temor e grande tremor. Chegou cansado, ferido pelas experiências anteriores e consciente dos desafios que enfrentaria em uma cidade marcada pela imoralidade. Havia enfrentado oposição, rejeição e perseguição. A pressão era tão grande que Deus precisou fortalecê-lo por meio de uma visão durante a noite. E mesmo depois disso, seus opositores ainda tentaram usar o tribunal romano para interromper a obra. E no final de tudo isso, havia uma igreja estabelecida em Corinto. Havia irmãos batizados. Tinha Crispo, ex-principal da sinagoga, que creu com toda a sua casa. Sóstenes, que de acusador se tornaria irmão. Havia 18 meses de ensino da palavra de Deus e formado crentes em uma das cidades mais difíceis do mundo romano. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, expressa em poucas palavras uma verdade que Paulo aprendeu em meio às suas próprias batalhas. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Acredito que Paulo não aprendeu essa verdade na escola de Gamaliel. Não é a ausência de lutas que nos mantém firmes em nosso ministério. É a graça de Deus. Paulo não havia sido poupado das lutas, mas sustentado dentro delas. A promessa de Deus não é, eu te livrarei de toda dificuldade. A promessa é, eu sou contigo. A graça suficiente de um Deus que não abandona é tudo que o servo precisa para permanecer fiel até o fim. E assim, chegamos à conclusão da nossa lição. A experiência de Paulo em Corinto ensina que a missão cristã exige coragem sustentada pela graça e discernimento para anunciar a verdade eterna em contextos marcados por profundas mudanças. A igreja ali não nasceu em terreno favorável, mas foi estabelecida e fortalecida pela suficiência da graça de Deus. O avanço do Evangelho não depende de recursos humanos, mas da presença fiel do Senhor que assegura: eu sou contigo. Que aprendamos hoje com Corinto a confiar plenamente na graça divina, proclamando o Evangelho com fidelidade doutrinária, sensibilidade pastoral e amor genuíno, certos de que a graça de Deus continua sendo suficiente para sustentar e fazer frutificar a obra em qualquer tempo e lugar.